Graça e paz, queridos. Estamos aqui no 10º vídeo de uma série de 12 mensagens sobre o chamado. E hoje eu quero falar sobre o chamado de Ageu. Ageu, considerado um dos profetas menores, porque existia profetas maiores e profetas menores, em qual você vê em 2 capítulos. Porém, Ageu foi aquele profeta que falou justamente sobre a glória da segunda casa. Porque ali estava Zorobabel, o governador da cidade, ali estava Josué, o sacerdote. Porém, ele profetizou numa época, quando Deus o chamou, para o povo que estava deixando de lado as coisas da casa de Deus. Deus falava: as vossas casas estão aparelhadas, belas, porém a minha casa está abandonada. Então Ageu chamou o povo para que se unisse a Zorobabel, se unisse com Josué e tivesse um coração voltado para Deus, para que eles pudessem outra vez reconstruir a casa de Deus. Porque aí ele profetizou que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Por quê? Porque você, dizendo assim nestas palavras: olha, vocês viram como era esta casa na sua primeira construção, mas agora a segunda casa seria maior, porque seria o tempo do renovo do Senhor para o seu povo. E então ele chamou o povo dizendo: vocês precisam voltar-se para se preocupar com as coisas de Deus. Porque quando o homem entrega para Deus o seu melhor, entrega para Deus em primeiro lugar a sua vida, tudo aquilo que ele tem, então Deus acrescenta na sua vida tudo aquilo que ele precisa. O povo estava cuidando somente de suas casas, não estavam preocupados com as coisas de Deus. Então esse profeta, de um chamado maravilhoso para que ele pudesse levar esta palavra. E o povo então ouviu esta palavra. Isso que é importante, quando alguém ouve a palavra de Deus, quando alguém, através da tua vida, através do teu chamado, ele escuta aquilo que Deus está falando através de você, então começa a voltar-se para o Senhor, começa a se preocupar com as coisas de Deus. Não fica preocupando apenas com os seus próprios bens, somente com a sua própria vida, mas ele está direcionado através de um homem que foi chamado para uma grande obra. E Ageu foi chamado para isso, para que este povo que estava ali vendo as dificuldades de reconstruir aquele templo. Às vezes você está numa obra e acha tão difícil, porém se você se dedicar para Deus, se você se preocupar com as coisas do Senhor, então tudo vai acontecer. As coisas de Deus funcionam desta forma. Quando há uma união entre o seu povo e o seu povo, cada um traz algo para a obra. Eu trago meu dízimo, eu trago a minha oferta, eu trago um presente para a casa de Deus. Outro faz da mesma forma. Então, naquilo que nós ajuntamos, aquilo que nós fortalecemos, nós podemos então fazer aquela obra prosperar, e realmente Deus vem com a sua palavra dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E Ageu foi usado desta forma, um profeta menor, porém cheio do Espírito Santo. Às vezes as pessoas pensam: ah, meu chamado é tão pequenininho, né? Se fosse comparar ao profeta Isaías, um dos chamados profetas maiores, nós vamos dizer o que seria Ageu, um pequeno profeta. Mas não importa, no reino de Deus não existe o grande que faz e o pequeno faz pouco e não vai receber nada. Todos terão recompensa, porque no reino de Deus é assim. Cada um cuida do seu chamado. Deus nos usa nesta obra, nós precisamos nos dedicar, assim como Ageu se dedicou e entregou aquilo que Deus falou através da sua boca. E a obra aconteceu através de um pequeno profeta, mas que entregou a sua vida para o Senhor, o seu chamado. Talvez se ele dissesse: ah, é muito pouco, seria apenas usado
para falar com Zorobabel, ou com o povo, ou com o sacerdote Josué. Mas não, queridos. Ele disse assim: o Senhor falou através da sua boca. Meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor dos Exércitos. Então tudo está nas mãos de Deus. Ele que cuida de nós, é Ele que cuida da sua obra, o seu povo, se dedicando, o seu povo entregando para Ele o seu melhor. Então assim foi a vida de Ageu, aquele profeta, que através do seu ministério, ele profetizou sobre a glória da segunda casa, porque a presença de Deus estaria ali para sempre. Receba no teu espírito, em nome do Senhor Jesus.